De segunda a sexta-feira, o programa Cidade na TV dá voz a todos os paranaenses, mostrando a sua cidade como ela é. Eu sou o Anderson Teixeira e te espero às 11 horas da manhã aqui na Rede Mercosul, a sua Record News do Paraná. E agora, já quero agradecer o doutor pela presença. Muito obrigado, doutor Diego Augusto. Vamos falar um pouquinho sobre a sinusite. Doutor que é otorrinolaringologista. Bom dia, Anderson. Quero agradecer o convite de vir aqui, uma oportunidade. Sinusite, né? Bom, sinusite nada mais é do que uma inflamação da mucosa dos seios paranasais. Então, seios paranasais, os seios da face, são aquelas cavidades ósseas ao redor do nariz, ao redor dos olhos, que ficam na face ou no crânio. Uhum. Existe a sinusite crônica e a sinusite aguda, doutor? Claro. A sinusite aguda é essa sinusite que você tem aqueles sintomas mais importantes, como dor de cabeça. Ela dura, na verdade, a diferença entre a sinusite crônica e a aguda seria o tempo da patologia, da doença. A sinusite aguda, ela dura menos que 12 semanas e a crônica, ela vai durar mais do que 12 semanas. Então, a sinusite crônica é aquela que se arrasta, então que o paciente ele sempre está com nariz obstruído, com secreção drenando. Então, a diferença seria mais ou menos o tempo mesmo. Mas a aguda seria a que mais leva o paciente ao consultório. Que seria a crise, no caso. A crise, exatamente. Crise sinusite que exatamente. assola quando começa a doer mesmo. Isso mesmo. Isso. E a sinusite é uma doença que tem cura? Claro, ela tem cura, ela tem tratamento. Então, como eu estava falando, né, tipo, a aguda, na realidade, a cura, ela ocorre em poucos dias, poucas semanas. Então, na aguda, você pode já iniciar então, o tratamento, inicialmente melhorando os sintomas, né? Então, o paciente já começa a utilizar, então, medicamentos para dor, né? Então, analgésicos, anti-inflamatórios, e ela sendo de origem bacteriana, que são as mais comuns, o uso do antibiótico, esse tem um tratamento. As crônicas, muitas vezes, o paciente necessita, além do tratamento medicamentoso, um procedimento cirúrgico. E no caso, doutor, se a pessoa acaba deixando de lado, uma dorzinha de cabeça, toma um analgésico, e sim, passa aí os dias, não consulta, qual é o crescimento, a evolução dessa sinusite? O que poderá acontecer com esse paciente? Porque a sinusite, na realidade, você não tem, na fase aguda, claro que sim, né? E mesmo na fase aguda, a febre, por exemplo, que é um sintoma importante, o paciente não tem febre, né? Geralmente, lógico que ele pode ter, se tiver num processo infeccioso, de vias aéreas superiores, uma gripe, um resfriado, ele pode ter febre, mas geralmente ele não tem, ele vai deixando, e o problema mesmo é que ela cronifique, porque o tratamento, quando ela se instala, depende de outros fatores, né? Então, inclusive, ocorrendo esse procedimento cirúrgico para o paciente poder melhorar. E o que causa a sinusite? Eu estou com sinusite, mas o que levou a ter essa sinusite? O que trouxe essa sinusite? Claro. Então, essa época do ano, no frio, né, onde a gente tem mais casos de sinusite. Por exemplo, um resfriado comum, maltratado, então, porque lembra que eu falei que é uma inflamação da mucosa? Então, o resfriado ele vai alterar toda a mucosa nasal, obstruindo então a drenagem desses seios paranasais, e um resfriado já pode iniciar um processo de sinusite. Mas, enumerar vários, então, a rinite é uma causa que pode iniciar um processo então, de sinusite. Rinite e sinusite são distintas. Porque às vezes... Na verdade, hoje a gente chama sinusite de rinocinusite. Porque elas andam juntas, são patologias, lógico, apesar de sintomas serem diferentes, mas a rinite é aquela que tem obstrução nasal, o paciente espirra, coça o nariz. O olho coça, sai aquela secreção, aquela aguinha, né, que é pouco comum em Curitiba, né, quase todo mundo tem. Quase todo mundo tem. E a sinusite tem esses, então ela caminha junto. Quase o paciente que tem rinite tem muito mais chance de ter uma sinusite. Mas sim, são distintas, mas hoje o nome é rinocinusite, porque elas caminham
Porque a tendência de uma rinite virar uma sinusite é muito maltratada, sim, muita chance. E a rinite seria algo mais simples no estágio anterior? Qual seria essa definição de rinite daí? Então, como eu falei, né, a rinite, existem vários tipos de rinite, né? Lógico, a mais comum é a alérgica. Mas você tem rinite causada por uso de medicamentos. Então, esses descongestionantes nasais, né, que são vendidos, né, assim, livremente nas farmácias, ele com uso prolongado, que é para desobstruir, né, a narina, ele com o uso desse medicamento você causa uma rinite, que ela tem um nome, que é rinite medicamentosa. Você tem rinites que, por exemplo, que elas apenas você tem a coriza, né? Eu acho que dizer se uma é mais leve do que a outra, os tratamentos são, claro, na rinite a maioria das vezes você não vai usar nenhum tipo de antibiótico, mas são duas patologias bem complicadas. Bem complicadas. Bom, estou conversando aqui com o Dr. Diego Augusto, que é otorrinolaringologista, falando sobre rinite, sobre sinusite, algumas causas. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós continuamos a nossa conversa. Voltamos com o programa Cidade na TV, o programa que mostra a cidade como ela é. E hoje conversando aqui com o Dr. Diego Augusto sobre rinite e sinusite. Na verdade, esse é o nosso tema. E tem o pessoal, quero convidar o doutor já para ver algumas mensagens que estão chegando aqui no programa, inclusive com perguntas aí para o doutor. Vamos ver as mensagens? Carlos Alberto, bom dia Anderson, fiz uma cirurgia por causa da sinusite, mas não adiantou e continuou com o mesmo problema. O que eu posso fazer, doutor? Na realidade, a cirurgia, sim, ela desobstrui, né? Ela melhora então o fluxo dessas secreções, mas pode ser que esse paciente ele tenha uma alergia, né? Então, não é porque você fez a cirurgia que você vai deixar de tratar as fossas nasais. Então, há necessidade de um tratamento contínuo. E pode ser baixa imunidade também. Temos mais perguntas? Vamos ver? O Marcos, bom dia Anderson. Quem tem mais chances de ter sinusite? Crianças ou adultos, doutor? É interessante essa pergunta. Porque a criança, então menor de 2 anos de idade, ela dificilmente tem sinusite, pois os seios paranasais, aquelas cavidades ósseas, elas estão ainda em desenvolvimento, elas ainda não cresceram, né, não estão de um tamanho suficiente que você possa ter secreção dentro delas. Olha, mas é uma pergunta difícil, porque depende muito de fatores, né? Então, por exemplo, uma criança com uma hipertrofia, com um aumento da adenoide, ela tem muito mais chances de ter uma sinusite. Já pacientes adultos, eles não têm essa adenoide. Então, pacientes adultos com um desvio de septo, com aumento dos cornetos, então com uma rinite alérgica bem exuberante, têm mais chance. Então, não dá para dizer quem tem mais chance. Mas é interessante saber que crianças muito pequenas, dificilmente têm sinusite. Quanto menor o bebê, a possibilidade de sinusite é menor. É bem menor. Sim. Depois vai criando bem. Vamos mais uma pergunta? A Sabrina, bom dia Anderson. A voz pode ser afetada pela sinusite? Essa é uma pergunta interessante, doutor. Muito. A voz pode ser? Pode. Lembrar que a sinusite, ela pode fazer dores de garganta, porque a secreção ela drena na região posterior do nariz. Você pode ter halitose, por exemplo, pela sinusite, e sim, a sinusite, ela causando uma infecção, uma faringite, uma infecção da garganta, sim, pode ter uma alteração da voz. Mas é passageiro, porque a região é outra, né? Não é a laringe. E o que a pessoa pode fazer para prevenir a sinusite, na verdade? Não, efetivamente, assim. Sim, a prevenção da sinusite, ela basicamente é tratar então as causas dela. Né? Então, como eu havia falado, se o paciente com uma rinite, ele tratando a rinite, consequentemente ele vai ter menos chance de ter uma sinusite. Existem tratamentos para melhorar a imunidade, existem cirurgias, como eu falei, um desvio de septo. Você tratando esse desvio de septo, você corrigindo o septo seria o que separa uma fossa nasal da outra. Você tratando esse desvio, consequentemente você pode ter menos sinusites.
E aí tem também os fatores ambientais. Então, por exemplo, o tabagismo é um fator muito importante. Que acaba influenciando. Tabagismo, então, uma casa onde os pais fumam, a criança, a tendência ela tem uma sinusite muito... E o próprio fumante, né? O próprio tabagista, ele com certeza ele tem muito mais chance de ter. Doutor, só fugindo um pouquinho, acho que essa parte da sinusite ficou bem esclarecida, mas só fazer um questionamento que hoje nós falamos sobre o último dia da vacinação, né? Sim. Do pessoal. E muita gente toma vacina e fala, poxa, tomei a vacina e peguei gripe. O que seria isso? É interessante, muito interessante. Dificilmente ele pegou gripe. Ele pode ter o quê? Está com resfriado. O resfriado seria, ele tem sintomas e sinais parecidos com a gripe, porém são sintomas mais a menos, né? A gripe, assim, o que tem que entender é que a vacina da gripe ela serve para quem? Para o vírus influenza. O vírus influenza é o vírus da gripe e não para o resfriado. O resfriado é rinovírus, são outros vírus, ao qual essa vacina não contempla. Então, é super interessante. Não vou, ano passado eu tomei a vacina e fiquei gripado. Exatamente. Provavelmente o paciente teve um resfriado. Acho que ele nem lembra, mas a gripe você fica... não consegue sair de casa, né? Claro. O resfriado tem a coriza. É bom ter. Porque normalmente o pessoal pergunta, né? Será que eu devo tomar a vacina? Devo tomar hoje, tomei a vacina. Eu não tomava, o vizinho tomou, acabou pegando uma gripe mais forte. Então... Não, é isso bem, não. É bem complicado. Muito boa, muito boa. Então, doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Anderson. É importante aí a todo o Paraná esses esclarecimentos sobre a sinusite que às vezes a gente pode ter aí em casa e acaba não observando. Mas muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui.